Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a Faculdade de Pedro Leopoldo, FPL. Na semana passada tivemos um episódio mais emotivo, né? Falamos sobre apostas esportivas, episódio, diria, pesado. E hoje nós vamos para um episódio mais leve, um episódio mais tranquilo, porque eu vou receber aqui o Michel, grande Michel. E aí, mano? Tudo bem, bom ou não? Graças a Deus. Michel é assessor do vereador Marcinho da Lua. Tá lá nessa loucura, né, Michel? Que é a Câmara, né? As pessoas acham, quem tá de fora acha que é normal, sabe? E é totalmente diferente, né, cara? Você entra com uma visão, né, a Câmara Municipal, mas ali é toda demanda, cara. Saúde, educação, segurança pública, todas as áreas. Você leva pro coração, mano? Parada? Ô Marcelo, dificilmente, cara. Eu posso falar, pois trabalhei 4 anos na administração pública, né? No mandato anterior no executivo. E foram literalmente mínimas situações que chegou a esse ponto de levar pro coração. Mas eu acho que você não entendeu o sentido da minha pergunta. Talvez também porque eu perguntei igual um idiota. Leva pro coração o seguinte, porque ali vocês, o tempo inteiro, tem gente chegando pedindo ser uma cesta básica, pedindo pra pagar alguma... Minha água acabou. Ou meu filho tá doente, eu preciso de uma vaga de hospital. E isso vai carregando você de certa maneira. É isso que é esse sentido que eu te perguntei. Entendi. Isso leva pro coração, velho? Sentimental. Então, eu acho que se você, enquanto está recebendo aquela demanda, se você ter a consciência que você tentou ajudar o máximo que você pôde, levar na determinada secretaria, determinado setor, tentou olhar se a pessoa tem o cadastramento no CAD único, se ela... para tentar todas as ferramentas que o poder público, né, já fornece. Se você não foi omisso, sabe? E ter essa consciência limpa, eu acho que isso é que minimiza mais a situação. Mas a demanda do cidadão, da população, incrível, Marcelo. É muito grande. É muita coisa, né, velho? Demais, cara. Todo dia, toda hora. Não, e outra? Sensacional. Assim, eu falo desculpa interromper, pois um vereador, ele tem ali o seu perfil de eleitorado, né? E o Marcinho, no qual eu tô assessorando, ele vem mais de uma população mais carente que é o Teotônio Batista. Então, essa demanda do assistencialismo é frequente, sabe? Então, é saber lidar muito com a situação mesmo. Cara, e eu imagino, eu não sei se você pode até falar, porque é o seguinte, você ser assessor de um vereador é você quase ser um vereador sem status de vereador. Porque você deve ser cobrado na rua, assim, pô, pede o Marcinho lá pra fazer tal coisa. Você deve ser cobrado como os vereadores são cobrados, e o vereador, ele é a porta de entrada da política, né? Ele é o que tá mais próximo do povo ali. Deve ser difícil pra caramba, né, velho? Mas é saber lidar, né? É o diálogo, né? E mostrar bastante. Pois, às vezes não depende só do vereador. Tem um ex-vereador da casa, até um abraço, Leozão. Ele sempre falava, nós vereadores somos um tremendo pidões, né? Uhum. Pois a executar, o próprio nome já fala que é do executivo. Então o vereador tá ali representando a demanda, leva ao executivo, mas cabe ao executivo ali levar essa solução ou corrigir, né? Algo ali que foi errado. Eu vou falar pra você. Ô Moreno. Nada a ver. Ô Moreno, vereador é de tamanha necessidade, não é verdade? Vereador é um grande pidão. Ficou bom? Mais ou menos, né? Não, tentando ser educado, Leozão, né? Leozão, abraço, Leozão aí de novo, né? Aqui, velho. E o Marcinho, mano? O que você me fala do Marcinho? Pessoa sensacional. Vamos pegar até contextualizando. Conheço ele aí. Na verdade, ele me conhece, né? Desde criança. Crescemos junto no bairro da Lua. A amizade enorme ali, sabe, Marcelo? Vocês não cresceram juntos, não. Ele é muito mais velho que você. Não, mas a diferença de idade pode parecer assim, mas é de 8 anos. Eu tenho 22, ele tem 30. Ele tem só 30? Só 30. Estrada de minério ali. Mas assim... Aquele ali é um maré que foi táxi. Enfim, mas... Não pode criticar o chefe dele não, velho. Não pode criticar o chefe dele não. Enfim. Vamos para o assunto logo. São anos de caminhada junto aí, na Igreja Católica, no Executivo que nós trabalhamos junto. Você ajudou ele naquele trem de funk da
Não, Como é que chama? MC Marcinho? MC Marcinho, a Fé Católica, tinha um movimento chamado Fé Católica, era um movimento Sabe cantar alguma música dele? Ô, rapaz, nessa época, eu tinha poucas recordações, né? Então essa eu não cheguei a acompanhar, não. Mas após isso, aí ele começou a mexer no Texto dos Homens, que é o movimento lá da Igreja Católica, ali nós já começamos a ter os contatos, assim, que eu recordo com mais precisão. Mas nessa época aí do MC, e eu vou falar com você, viu? Ir lá no bairro fazer sucesso. Imagina ele. Chegava naquele cena rebaixado, tinha um cena rebaixado, né? Chegava com aquelas músicas MC Marcinho, como Zaqueu, eu quero subir. Eu não sei como é que ficou aí no áudio não, mas enfim, e fazia um sucessinho lá, no bairro, né? Questão de uma comunidade. E olha, ele pode bater no peito e falar, eu cantei lá em São Paulo. Ué. É mesmo? Ele foi lá em São Paulo pra cantar, ué. Na Canção Nova. Tinha Canção Nova. E chegou lá, imagina. Que isso. Canção Nova. Imagina. Vocês não sabem o que vocês fizeram. Enfim, mas chegou lá, né? Marcinho da Lua na voz. Aí chegava e soltava lá. Mas fala, velho, como chefe. É uma questão inusitada, sabe por quê? Eu vou ter que testemunhar isso, vou ter que falar aqui pra todos. Ele querendo ou não, eu sou o assessor dele, ele é o meu chefe imediato, né? Então, tem uns momentos que a gente tá em descontração, né? Brincando ali, mas tem um momento, nós vamos ter que conversar sério. Até nesse momento, só. Marcinho é sensacional. Eu vou pra levar assim, Michel, preciso dar mais atenção nisso, mas no final, ainda solta uma piadinha, uma coisa assim, pra descontrair. Então, a forma de lidar com as pessoas ali, eu falo relacionamento interpessoal, sabe? Ali não tem adjetivo ali que eu possa dizer sobre ele, que ele sabe conduzir muito bem. Eu já vi alguém garantir um emprego bem, mas você tá de parabéns, mano. Isso aí. Tá de parabéns. Tô saindo bem, né? Tá. Não, eu tô brincando, o Marcinho é gente boa, Marcinho é sangue bom mesmo. Assim, meio perna, né? Meio perna. Não, numa reunião da Câmara, ele fala que o time da Câmara de Futebol já tá garantido. Tal. Não, nós vamos ganhar, o troféu é nosso. Por quê? Ué, o M9 aqui, ué? M9. O dia que eu ri, velho. E eu ri na cara dele. Ele veio assim, eu tava pedindo a bola, era pra jogar na frente pra eu ir em velocidade. Na velocidade. Assim, Marcinho, quebra meu galho, parceiro. Você não vai em velocidade em lugar nenhum. Ô, mano. Já estamos falando de futebol, deixa eu fazer uma pergunta que me pediram pra fazer. Já vi. Tem uma pelada de sexta-feira, 5h55 da manhã, não é isso? Isso. E diz que você lá é o goleiro. Você fecha o gol. Mas uma pessoa faz gol no você toda hora, que é o prefeito Emiliano. Por quê? Incrível. Parece que o cara tem sorte, não tem cabimento não. Toda vez que ele recebe a bola, não tem marcação, o cara tá livre, cavadinha, finge que vai chutar, eu caio, o cara consegue fazer gol, incrível. E ele tem uma tal de uma canhotinha, que tem um apelido de Maradona, não sei se você sabe. Não sabia. Não, vamos contextualizar melhor. O time começa com eu no gol, aí você tem Marcinho, Guilherme, Gil, que é os vereadores que tá jogando. Aí o prefeito tá contra. Os vereadores vão marcar o prefeito? Não. Pra começar. Então o prefeito já fica livre. É o início da história. Primeiro que o Marcinho não marca ninguém. Aí vai escutando. O prefeito tá com os vereadores como adversário. Pra marcar, não marca. Então o prefeito fica livre. Recebe a bola sozinho, canhotinha. Difícil pro goleiro tentar imaginar onde o cara vai finalizar. Então ele tem essa sorte. E ele é bom de bola também. Tem que justificar nesse ponto. E acaba sendo só. Marcelo, teve uma peladinha que eu tomei 8 gols pro cara só. Eu falei, não é possível. Aí na outra eu não fui, né? Claro. Vergonha, né? Ué, você é doido? Até pra vergonha tem ué. Os caras não vão marcar ele, velho. Porque, tipo assim, fica, né? Manda um projeto de lei lá. Minhas indicações. Manda um projeto de lei lá. O prefeito vai barrar meu projeto de lei, só eu tô precisando que o prefeito sancione meu projeto de lei. Aí deixa ele passar, pô. Não vou te marcar, não. Vai lá, faça os gols. Aí Marcinho é mais fácil, né? O goleiro é meu assessor, então eu vou deixar ele tomar os gols. Mas não é isso não, tá, gente? Ô, mano, como é que de onde você vem, de onde você surge, quando você nasce, então, em que bairro você morou? Me conta isso aí. Me conta sua história. Agora vai virar zoação. Porque é o seguinte, as raízes da minha família, né, lá de Moeda. Cidade de Moeda, perto de Nova Lima, Congonhas. O bairro chama Mato Virgem.
Mato Virgem é o nome do bairro. Então, é a roça tremenda, né? Então, mas foi lá há pouco tempo só. Você nasceu lá? Sou Pedro Leopoldense. Você nasceu aqui? Pedro Leopoldense. Você nasceu em Pedro Leopoldo. Só que eu tenho as raízes lá de Moeda que eu sempre gosto de citar. Mudou pra lá? Nós Morou ficamos lá? um tempo lá, sabe? De intermédio. Uhum. Entendeu? Mas sempre tivemos um imóvel aqui em Pedro Leopoldo. Sou Pedro Leopoldense, tenho a certidão aqui no município. Mas eu gosto sempre de citar Moeda por ser a família, a materna, né? Toda lá de Moeda. Uhum. Então a gente sempre cresceu conhecendo esse pessoal lá. E Moeda que é a cidade interior, você já viu, né? Cria sotaque, chega pra cá, pra Pedro Leopoldo. Então, é aquele sotaque assim que os pessoal olha, mas isso aí mesmo, Moeda. Aí dá uma tremenda zoação, só, porque você é da onde? Moeda. Então quem é moedense é o quê? É o quê? Moedense. Mas tem gente que já muda o tom aí, então aí você já viu, né? Aí fica aquela gozação boa, saudável, né? Mas não, falei. Moedano. Mas é isso aí. Você é moedano? Não, moedense. Moedense. Mas é isso aí. Mas e aí? Você é o primeiro filho? Você é o último filho? Você é o filho do meio? Eu sou o filho mais velho, né? Então, e tenho uma irmã mais nova. Chama Qual a idade Michele dela? também, né? Michel e Chama Michele. Michele? E coincidência, quem deu o nome fui eu. Eu que falei, não, eu quero que ela chama Michele. Qual Então, a idade dela? Olha pra você ver, um garoto tirando a autonomia dos pais. Mas como é que foi essa história? Porque a minha filha pequenininha, o meu mais velho, eu tenho o Davi, o Lucas e a Cecília. A Cecília, quem deu o nome foi o Davi. Mas nós demos opção. Deram as opções. Minha esposa queria um, eu queria o outro. Aí demos a opção pra ele e ele falou assim: eu quero Cecília. Aí ele que escolheu. Mas... No meu caso, os meus pais, eles tinham um nome já em comum, mas eu fazia pirraça. Eu confesso que eu não recordo. Mas eu fiz pirraça, eu recordo. Não, vai chamar Michele, Michel e Michele. Aí meu pai chama Márcio, né? Marcinho. O apelido dele é Marcinho. Lá no bairro da Lua é conhecido como Marcinho da Ambulância, que trabalhou na ambulância. Minha mãe chama Marcelane, é um nome diferente. Aí Michel, no meu raciocínio de criança, né? Eu falo com você com uma coisa sensacional. Marcinho, Marcelane e Michel. Michel e Michele. Aí qual que é o raciocínio de uma criança, né? Que eu falo com o raciocínio, aquela mente pura, né? É família M. Marcinho, Marcelane, Michel e Michele. Aí qual que é o nome? Podia ser Maria, pô. Eu tinha que puxar pro meu lado, Michel e Michele. Aí o cachorro, como que chama? A cachorra, né? Mel. Família M. Certinho. Era esse raciocínio, só. Então aí, é mente de criança, né? Então eu tenho uma irmã mais nova, chama Michele, vai fazer 18 anos. Um abraço pra você aí. Vai nos acompanhar aí com certeza. Então ela é minha irmã mais nova. Então, e o irmão... 22, então você tinha 4 anos na época que você escolheu o nome dela. 5 anos, né? Vamos dizer 5 anos que ela vai fazer. 5 para 6 anos. Então ali eu recordo disso, cara. Incrível, né? A memória da gente é afetiva mesmo. E como é que foi sua infância, mano? Assim, eu não... Assim... Marcelo, eu não posso reclamar de dificuldades, pois os meus pais sempre trabalharam. Seu pai sempre trabalhou com ambulância? Não. Eu, quando criança, meu pai trabalhava como auxiliar de produção, né, de produção geral, né? E trabalhava na Lapa Vermelha. E mãe era auxiliar de serviços gerais, fez um curso técnico de enfermagem e tá na área até hoje. Né? Aonde? Ela trabalhou ela iniciou na maternidade, está até hoje. Né? Então são anos na maternidade. E ela teve uma passagem no PA, no pronto atendimento aqui de Pedro Leopoldo. Então ela teve essas passagens por lá. Meu pai, na Lapa Vermelha, tirou a carteira D, né? Uhum. Partiu para transporte coletivo de universitários, uma empresa aqui de Pedro Leopoldo. O pai trabalhava na Avan de universitários, aí ele... Depois que saiu da Lapa. Depois que saiu da Lapa Vermelha. Só que aí, ó, pra você ver que o meu filho, né? O pai faz um curso de carga viva, né? Não sei se o nome é esse mesmo. Agora eu tô esquecendo. Faz um curso de primeiros socorros. Falava com ele, pra não ficar parado. Mas você teve a mãe, então, pô. Quantos anos você tinha quando você indicou seu pai fazer isso? Foi em 2019, então eu sou ruim nos cálculos aí. Não, mas eu tinha que... Mas ele com tão pouco tempo 18... já ficou conhecido como Marcinho da Ambulância? Foi. Por quê? Escuta, você vai contextualizar, você vai entender a situação. Falava com o pai, 2019. Fez os cursos. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Aí abriu um processo seletivo emergencial na prefeitura. Aí quem que fez o processo seletivo pra pai na época? Fui eu. Aí pai escreveu, passou. Tá precisando de motorista de ambulância.
pandemia, aquele auge, meu pai, motorista de ambulância, mãe, técnico de enfermagem. E o medo cabuloso, E né? pai se tornou conhecido como o Marcinho da ambulância. Por quê? Pandemia no auge, meu pai na ambulância. Entendi. Aí ficou conhecida como Marcinho da ambulância. Entendi. Ele já tinha um apelido antes, Marcinho Gordura. Né? Aí, a eleição de 2020, que Marcinho, vereador, tentou pela primeira vez a sua candidatura. Você já E meu trabalhou pai, com ele? Marcinho Gordura. Aí, Michel, seu pai é candidato? Aí eu falei, não, sou. É um outro Marcinho. Gordura também, mas é outro. Aí ficava essa zoação. Você vê como é que é as coisas. E o bairro pequeno, né? É. Aí. Me conta, mas nessa época aí, velho, vocês passaram. Como é que foi o medo? Porque pô, sua mãe, linha de frente. Seu pai, linha de frente. Então, Marcelo, nós sempre. Porque eu tenho essa experiência muito próxima também. Eu posso dizer que eu fui privilegiado. Nossa família foi muito privilegiado pelo fato de não termos. Eu fiz 32 testes de Covid. Mas eu fiz não foi por causa dos meus pais, foi por causa da arbitragem. Eu fiz também. Pois bem. Mas os meus testes, os testes que meus pais fizeram, nenhum foi acusado como positivo. Incrível. Então, tipo assim, eu não tive esses sintomas da Covid durante aquele período, eu não posso afirmar, meus pais também não teve. E eles trabalharam na linha de frente, né? Mas a realidade, os testemunhos que eles davam, de ver o PA daquele jeito, as transferências que meu pai fazia pra Belo Horizonte, isso é doido. Então, assim, foi viver aquele terror, né? Foi terror mesmo. Eu lembro que na época, cara, minha esposa, enfermeira de CTI adulto, na época a gente não tinha Cecília ainda. Cecília nasceu em 2022, então só tinha Davi e Lucas. E tipo assim, logo no comecinho, quando o trem estourou aqui, março, né? Foi em março. Março. O hospital começou a falar com ela que eles iam alugar um lugar pra eles ficarem. Porque no início todo mundo achou que o negócio ia ser tipo assim, 40 dias, 30 dias, pra ela ficar, pra não ir pra casa. Porque, pô, no nosso caso tinha 2 crianças, mas tinha casos que o enfermeiro mora com a avó, com mãe, grupo de risco e tal, pra não levar pra casa a doença. E aí ela começou, o hospital não levou isso pra frente, mas ela começou a levar essa ideia de, tipo, o que a gente faz pra eu não voltar pra casa? E eu virei assim, pensa não, mano. Tamo junto, ué. Não tá lá na saúde, na doença? Então vambora, pô. Não tem o que fazer. E aí ela voltava pra casa e, detalhe, os meninos a gente não sabe, aparentemente não tiveram nada. Eu peguei 2 vezes, ela não pegou nenhuma vez, velho. Mas tá, aí você fez aí, eu fazendo o papel de entrevistador. Mas aí nesse caso você soube que você pegou através dos testes na sua profissão, né? Não. Porque nessa época que eu peguei, no inicinho, eu peguei no inicinho, o futebol tava parado. Então eu sei que eu peguei porque meu pai pegou, meu sogro pegou e os dois eu tava com os mesmos sintomas, mais brando. Meu sogro ficou mal, meu pai ficou fudido. Assim, não precisaram de hospital, mas eles fizeram o teste e deu positivo. Eu nem fiz, nem vou fazer, mas eu sabia que era. Agora eu fiz teste pra caramba, porque quando voltou o futebol, você lembra disso? Todo mundo pra entrar no estádio, você tinha que fazer o teste. Eu recordo. Então fazia assim, ia ter jogo. Protocolo, né? Era o protocolo era protocolo. Sábado e domingo tem jogo. Sexta você tá lá fazendo o exame. O exame é ruim, né, velho? Ó, cotonete. Nossa senhora. Eu tinha um lugar de fazer o exame. Toda vez que eu espirrava. Toda vez eu espirrava. Você fazia. Vocês eram no mesmo lugar que a imprensa? Não. No caso, a federação, né, onde eu prestei serviço de arbitragem, tinha uma rede de credenciados, né? Então em Pedro Leopoldo eu conseguia fazer pelo tá. E às vezes eu conseguia fazer ali no pronto atendimento. Mãe trabalhava lá, às vezes ela conseguia, né? Que a gente fazia o teste numa clínica ali na Pampulha. Eu acho que a moça já sabia que eu era eu, sabe? Rapaz, eu ia fazer o teste. Quando eu vi a mulher, velho, porque variava, mas quando eu vi que era aquela, eu falei assim, não, cara. Não acredito. Aí ficava com o narizão lá e ela, o bicho, parecia que ela tava colocando a enxada dentro do meu nariz, velho. E é bom que ela já via que era você. Eu acho que ela fazia de sacanagem. Sinceramente, eu acho que ela fazia de zoeira. Ela conhecia sua profissão, né? Não. É jornalista. Vou descontar agora. Péssima pessoa, péssimos seres humanos. Como é que era esse teste, velho?
Sério, do Cotonete. É a mesma situação. A gente primeiro que faz careta, né? Fazia Nossa, careta e depois acompanhado com espirro. Eu sempre espirrava, né? Você sabe, Nossa, incrível. eu saí de lá lacrimejando horrores. É. Bicho, você já parou pra pensar o quanto que é louco você viver a história? Porque, tipo assim, essa é uma parada que, pô, meus filhos viveram isso, mas eles não vão lembrar. E vai estar nos livros, né? Vai estar no livro de história. Você vai ser estudado na escola daqui a 50 anos. A Covid-19. Isso vai estar no livro de história daqui a 50 anos. E a gente viveu a história. E é difícil viver a história. É uma parada... O que você lembra dessa época, velho? Conviver diariamente, né? Como todo mundo, mas é a situação em particular que eu já relatei dos meus pais, né? Então... E Você ficou de fato recluso? Você ficou sem sair de casa? Como é que foi? Então, Marcelo, foi em 2020. Ô, Vandão, obrigado, viu, velho? Salvou, que bonito. A gente tava te zoando aqui antes, falando que você foi na fonte pegar. Coitado do menino, ele teve que buscar, coisa. Porque a gente achou que. A gente é tão raso que a gente achou que você ia pegar no copinho assim e trazer. Aí vem um trem profissional, mano. Sensacional. Uma jarra bonita. Eu fiz questão. Você é o cara, mano. Mas o que é, velho? Então, essa questão que você tá falando aí eu vou até voltar um pouco, já falando sobre até a minha história, né, que nós tava relatando. 2020, foi um ano da pandemia, eu iniciei minha carreira na arbitragem. Em meio à pandemia, ela tava ali já... Nós vamos falar de arbitragem daqui a pouco. Mas a pandemia, não sei se você recorda, tinha os municípios que estavam na cor vermelha, amarela, sabe? Tinha esse critério. E o município de Pedro Leopoldo tava no amarelo pro verde. E tinha uma Copa, a Copa era a Copinha, é o apelido da competição aqui. E ela tava voltando, alguns árbitros mais veteranos não queriam prestar o serviço por causa da Covid. Então o município de Pedro Leopoldo, a Liga de Pedro Leopoldo, tava sem árbitros. E com isso eu falei, olha, eu tinha um interesse. Aí o Clever Assunção, que era o presidente na época, falou, olha, nós estamos precisando de uma mão de obra, você já tem noção. Vem nos auxiliar, ao menos na fase de grupo. Então, em meio à pandemia, eu fui para campo, bandeirar alguns jogos, recebi ali os meus primeiros valores, né? Dinheiro que eu falo, né? Eu já tive meu primeiro emprego. Aí, em meio à pandemia, também veio uma campanha eleitoral, na época, né? A eleição que o Marcinho participou pela primeira vez e teve uma determinada candidata, né? Candidata na época que venceu aquela eleição em 2020. Então eu prestei o serviço naquela campanha eleitoral. Então, em meio àquela Covid, eu tinha contatos na rua, né? Eu tava ali na rua. Então, eu usava máscara, claro, né? Um protocolo ali, mas eu tava sempre na rua, então eu acho que eu não vivia aquela opressão residencial, sabe? Mas nada? Nunca tive Covid. Nada. Não. Você fala... Você não ficou restrito de rua nem um mínimo tempo? Não, eu fiquei quando foi em março que ela estourou, né? Começou aquela Covid, abril, coloca ali pra maio mais ou menos, eu já comecei a sair. Então, os primeiros um mês e meio eu fiquei mais restrito. Foi até o período que a gente aproveitou pra pintar a casa, né? Tá todo mundo dentro de casa, vamos pintar a casa, vamos fazer alguma coisa pra não ficar parado. Mas quando foi em maio mais ou menos, aí já começamos a já sair. Cara, já, sabe? Eu vou te ser bem sincero, eu tenho uma memória muito ruim dessa época. Quando estourou, tava na Câmara, me ligaram. Lembro como se fosse ontem, velho. Eu fui levar meu filho na escola, a escola mandou voltar. Nessa mesma hora me liga da Câmara. Só nem vem. Pode ficar em casa, nós vamos fechar sem período pra voltar. E aqui é a preocupação, velho. Que preocupação, o que vai dar isso aqui, sabe? E aquele medo, tu não sabia o que ia acontecer. E as notícias que era só em ambientes quentes, ou seja, no Nordeste, estava mais propício. Então, região do Sul, ela pode ficar mais despreocupada, né? Que o vírus, ele tem... A notícia que tinha era essa, né? Tudo novo. E vai ser um período só de um mês. E aí eu lembro, cara, que eu fiquei restrito. Restrito. 3 semanas. Eu não saía, velho. Saía, tipo, ia no supermercado, voltava. E aí eu lembro que a gente fazia o seguinte, que isso me marcou demais. Que eu não aguento ficar em casa, véio. Eu não sei o que é isso. Eu não aguento ficar preso. Então,
A gente tava todo mundo em casa. Eu pegava os meninos, colocava no carro pra dar uma volta, velho. Pra ver rua, pra respirar um ar puro, sabe? Aí eu lembro, cara, uma vez, uma quarta-feira, cara, tipo, 5 horas da tarde, que o trânsito estaria, aquela loucura. Vazia. Vazio, velho. É. Vazia, cidade vazia, assim, você andava, você falava assim, velho, que loucura, bicho. Isso aqui, cara, cidade vazia. E por você, eu acho que você morar na capital, né? Você vê aquela situação assim, ó. Aqui em Pedro Leopoldo temos 65 a 70 mil habitantes, né? Não é o mesmo impacto que uma capital. Ele faz movimento urbano, né? Realmente. Isso foi muito impactante, velho. Isso foi loucura, cara. Realmente. E um medo do desconhecido. Aí depois, o Brasil, né? O Brasil é maravilhoso, né, bicho? A galera vai dando um jeitinho. De repente, festa escondida. Eu não fui porque eu nunca tive costume de ir festa. Festa escondida. E aí a campanha tinha que acontecer, né? A campanha eleitoral, ela aconteceu. E tipo assim, eu vou até trocar o termo que eu ia falar outra coisa, mas deu até um fôlego a mais, né? Que ao invés de ser em outubro, foi em novembro, né? Isso. Tardiou, né? Deu um tempo a mais de campanha. Né? E aquela eleição foi minha primeira experiência política, assim. Foi a primeira experiência política? Meu pai, ele sempre gostou, né? Eu lembro que em 2012... Como é que você entra nessa história de política? Que em 2012, meu pai ele trabalhou para um candidato a prefeito, na época perdeu, né? Aí tinha até um jingle eleitoral, eu não esqueço dos jingles eleitorais, que eu adoro, né? Aí tinha uma musiquinha lá... Ziel! 55, trabalho pra cidade é o que predomina, prefeito é Marião e o vice é o Bila. Era mais ou menos isso, sabe? 2012. Aí teve a de 2016, salvo engano. 2016, que foi... que aí assumiu em 2017, isso. E a de 2020. Só que essas duas eu acompanhava meu pai, criança, né? Seu pai com o Marião. Aí a de 2020, eu tava ali quieto em casa, aí eu recebo um telefone do tio do Marcinho, chamado Fuscão. E ele fala assim, vou te levar pra você conhecer o então candidato, era o seu Ângelo Tadeu, né? Pra ter uma conversa com ele, mas você é jovem, né? Você iria fazer uns 18 anos. É pra você conversar, ele vai vir como candidato, tal, o diálogo, abriu o diálogo. Fui lá, conheci ele, primeira oportunidade. Depois começou a campanha, eu já estava com ele. Teve um problema que ele não pôde concluir a campanha. Foi a esposa dele, Heloísa de Tadeu. E aí eu fiz a caminhada com ela, né? Foi minha primeira experiência. Saía na rua pedindo voto no meio da Covid. Aí pra você ver que situação, né? E Marcinho ainda não. Marcinho vereador, você fala, né? Ele candidatou pela primeira vez. Então, mas você não tava com ele ainda nessa época, não? Então, tava. Só que o próprio Marcinho ele até relata muito isso. E realmente aconteceu. Ele não se entregou à campanha dele mesmo de vereador, sabe? E o foco principal ali era eleger a Heloísa. Então ele candidatou, a gente lá prestamos apoio a ele, mas a campanha em si do Marcinho não aconteceu de fato, né? Ele tinha ali os papéis do folheto, né? As colinhas, o santinho, mas realmente a campanha dele em si não aconteceu muito. Então o foco era o executivo. Agora que é essa que nós entramos de vez. E graças a Deus conseguimos o pleito. Né? Então foi assim a primeira experiência de 2020. E é engraçado. O que você acha que você contribuiu na eleição dele, mano? Eu posso... Você fala... Do Marcinho. Rapaz. Porque assim, o nome é uma junção, né? O nome do candidato, né? O prestígio que ele tem na comunidade e tal. Mas também tem o caso dos cabos eleitorais. Sim. Ele pedindo voto e tal. Sou novo, né, mas sou bastante conhecido, né, lá na região. Eu fiquei na frente, na presidência da Liga de Pedro Leopoldo, depois não posso até tocar nessa pauta. Então ali eu já era um pouco conhecido, tinha uma certa influência. Então lá no bairro, quando você tem um nome, Marcinho da Lua, mas peraí, Marcinho é um candidato, ótimo, mas quem tá junto a ele? Não, você tem o Michel, você tem a Thaís, você tem o Cleitinho, que hoje é os assessores. Você tem mais pessoas, né, que pertencem ao nosso grupo. Opa, a base é forte. Então ali, se eu vou votar no Marcinho, porque eu tenho uma pessoa ali que eu posso levar a demanda, que é o Michel. Eu tenho uma pessoa que é a Thaís. Então eu acho que eu posso ter contribuído dessa forma. E além também da minha imagem, a minha pessoa, a pessoa da Thaís, a pessoa do Cleitinho, de sempre botar a cara pra pedir voto, né? É o ditado mais popular. Pedir voto pro Marcinho.
Então aí a população vê, opa, a base é dele, essa aí é a base. Então eu acho que eu posso ter contribuído mais dessa forma. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Vamos supor... Vai direto ao ponto, né? Não, você vai devagarzinho e a gente chega lá. Vamos supor... Marcinho, por alguma razão ele desiste, vai para o executivo, tudo pode acontecer. Política é muito dinâmica. Evolução. Você seria candidato a vereador? É algo a se pensar, mas hoje eu não... Você já pensou nisso? A gente... Ele não vai achar que você está tentando trair, vai trair ele. Jamais. O que acontece? Imaginações acontecem. Não sua profissão de repórter, acredito eu que você já imaginou ser repórter do principal programa de televisão na maior emissora de televisão do país. Acredito eu. É um sonho, são metas. Hoje eu trabalho na administração pública. Eu trabalho para um determinado vereador, mas se esse vereador consegue a evolução, progredir no ramo legislativo a nível estadual ou federal, ou ele vai para um executivo municipal, estadual ou federal, e ele queira manter a base, o grupo, eu estou à disposição. Entendeu? Mas então não é um objetivo claro agora. Não. O objetivo claro agora você tem outro objetivo. Até porque são formações, cara. Eu acho que se você fazer um trabalho sólido de pisar no chão e reconhecer que você está num momento de aprendizagem, eu tenho 22 anos. Então, eu tô numa formação ainda de acadêmica, né? Eu falo, já concluí ensino médio, no ensino superior, mas eu tô vivendo experiências ainda. Então, eu penso que é o pé no chão, né? Um momento, uma hora chega, né? Mas o momento hoje, o foco é a impressão que fez pro Marcinho mesmo, e ele tá ali na cadeira e conseguir atender as demandas da população. Você faz faculdade de quê, velho? Administração pública. Eu iniciei a faculdade de História. Sempre foi ali um sonho. De seguir a licenciatura em História. Mas, em virtude de tempo, né? Arbitragem, música, agora a profissão, né? Na área pública, eu falei, olha, eu vou trancar a matrícula de História e vou começar a iniciar a administração pública. Já é o ramo que eu estou, né? Uhum. Então ali eu consigo, tanto adquirir o conhecimento que eu estou adquirindo lá do ensino superior, eu consigo aplicar imediatamente na área que eu estou. Uhum. E a experiência da área que eu estou, já consigo pensar na minha formação acadêmica. Então, assim, estou fazendo esse casamento. Aí eu optei em não seguir duas disciplinas, tranquei a de História e estou na administração pública. E o quanto que a administração pública te ajuda atualmente, velho? O que você vê na faculdade, que você vê já aplicando e que você fala com o Marcinho, vamos aplicar isso aqui porque eu aprendi isso lá no curso, apesar que o Marcinho também tem o curso superior, né? Tem. É porque é o seguinte, uma coisa você tem a experiência, né? Opa, eu já trabalhei assim, mas a outra é a teórica, né? A teórica você já não tem isso aí dá uma experiência de você até argumentar, né? Você chega com próximo a pessoas que já é formada, mas peraí, como é que você tá, Michel, mas você tem 22 anos e como é que você sabe? Não, eu tô na área, tô estudando. Então, você ter teses, fundamentos para argumentar e elaborar proposições, projeto pro vereador Marcinho, para ela não ficar tramitando, ir e voltar, entendeu? Tramitar direito, né? Exato. Então, é essa mente que eu tenho, sabe? É esse segmento. Lá no gabinete, o que você faz? Eu fico nessa parte mais, vamos dizer, mais de direito, mais administração mesmo, proposições dele. Você que pensa essas paradas junto com ele. Recrutar ideias, pois hoje Marcinho pertence também a um grupo, né, no ramo federal, que é o grupo do Marcelo Aro, a família Aro, né? Então ali eu mantenho o diálogo direto com o grupo, tento extrair, né, proposições deles, né, que consiga adaptar no município de Pedro Leopoldo, o município de Pedro Leopoldo não ficar atrás, né, para que a população também tenha os benefícios, né, que está sendo ali a nível estadual, municipal e em outros municípios do grupo. Então, assim, eu que faço essas apresentações, trago essas ideias. E como é que funciona, velho? Você pensa um projeto, você pensa um requerimento e tal, você obrigatoriamente tem que passar por ele aprova de cara, tem alguns que não passam nem por ele, já vai direto. Então, ele dá essa muita liberdade. Primeiro que dá essa muita liberdade. Porque a gente tem que assumir, se o cara for fazer tudo, que não dá, né, velho? Não dá. Mas o que acontece? Aí é engrenagem.
eu vou atrás da informação, busco informação, entendo o modelo, como será aplicado. Eu tenho que, primeiramente, me municiar de informações. E eu tenho que transmitir essa informação a ele. Uma forma que o tempo dele é curto, é uma figura pública, né? Ele é uma figura política, né? Então, o tempo é ouro, né? Digamos assim. Então, eu tenho que transmitir essa informação com clareza a ele, para ele que ele entenda qual que é a demanda ali, né? E com isso, ele dá aval, sim ou não. Eu passo a ele primeiro. E eu deixo ele para entender da situação para mim entrar no sistema. Senão, o que adianta eu protocolar no sistema? O jurídico, a assessoria parlamentar, o controlador e alguém questiona ele não tá sabendo. Não, então isso é... E a cadeira é dele, né? Então eu tenho que entender isso. Então eu sempre eu pé no chão e informar ele primeiro e depois a gente protocola. Mas 100%, Marcelo, 100% das proposições, das ideias foram aprovadas por ele. Ele deu essa liberdade, ele entendeu. Uma faz uma adaptação ou outra, claro, mas... nunca é engavetado. Não vou mexer com isso não. Entendeu? Então... Entendi. Tem muita coisa boa saindo lá, velho. Eu falo isso porque eu tenho por obrigação que ler todas as pautas, né? E aí eu leio todos os projetos, tudo que tá da ordem do dia eu leio. Eu tenho visto muita coisa boa. Tem coisa boa de todos os vereadores, mas... Claro. E é uma engrenagem. Tenho a assessora, a Thaís, né? Fantástica. A relação interpessoal dela, né, com o público interno no gabinete, isso aí é fantástico. Ela tira de letra, né? E tem o Cleitinho, que é uma peça rara, né, velho? Não. É uma figura. A figura e a pessoa dele é muito popular, né? Ele consegue falar e transmitir a mensagem, o diálogo dele é no sentido daquelas pessoas que é muito carente, se sente em casa, confortável, né? E ele grava muitos vídeos. O marketing, o vídeo, né? É com o Cleitinho. Então ali é uma engrenagem que faz o gabinete andar tranquilamente. E aí acho que acasalou tudo perfeito, né? Acasalou tudo perfeito. Isso aí. Mexe, filho. Viu? Sei que tem 7 filhos aí. Não é certo, não são 7 não? Você? Não. É mais. Eu sei, 3 sou eu. Eu sou aprendiz seu ainda, amigo. Mano, como é que entra a arbitragem na história? Do nada, você acordou um dia e falou assim: você é árbitro. E também não foi na pandemia. Não foi só na pandemia. Já é uma parada que vem de antes. Primeiro é a paixão do futebol. Nas 4 linhas você não era bom. Não, só vai pelo contrário. 2017, eu fiz teste no América e passei no teste. Sério? E fiquei no América no período de 6 meses. Você tá de sacanagem. Isso, de goleiro? Goleiro. Que isso, mano? Hoje eu sou goleiro, tudo, mas eu tenho fundamentos na época do América, né? Escolinha. Então eu tenho aquela noção de goleiro. Viu, mesmo. prefeito Emiliano? Você tá fazendo gol na base do América, filho. E fiquei 6 meses por lá. Aí eu não fiquei, você vê, como são as coisas, né? Um abraço ao Fred Piau, nesse ponto, que é onde vai chegar. O América chamou os meus pais. Olha, o garoto é bom, né? Tem a pretensão em mantê-lo, mas precisa arcar com as despesas de deslocamento. O América cobra alojamento, uniforme, mas o deslocamento não. O CT do América era em Santa Luzia, não sei se você sabia, lá no fundo de Santa Luzia. Teria que pegar um ônibus do bairro para o centro de Pedro Leopoldo, centro de Pedro Leopoldo para Vilarim, para Santa Luzia. E dentro de Santa Luzia é outro. Você é do bairro da Lua para o centro, do centro para Vilarim, da Vilarim para Santa Luzia. Santa Luzia para o bairro onde fica o CT. Ou então talvez você ia ter... Nossa, velho. Você ia ter do bairro da Lua para Pedro Leopoldo, Vilarim. Vilarim, metrô para estação São Gabriel. São Gabriel para o CT do América. Também. Então assim... Então, o de passagem seria um custo que a minha família e meu pai... trabalha na área operacional e minha mãe era auxiliar de serviços gerais na época, não era técnico de enfermagem, eles não tinham salário para cobrir. Aí onde eu quero chegar no Fred Piau, se tivesse Bolsa Atleta naquela época, né? Então, procuramos patrocínio, mas um patrocínio que nós procuramos, meu pai e minha mãe já entendeu o seguinte: olha, nós conseguimos um patrocínio hoje de X valor, mas é um patrocínio que não vai ser recorrente, é um patrocínio naquela hora. Então, sim. E no outro mês? Então o sonho isso nós estamos falando de quando? Isso foi em 2017. Então nós estamos falando que o sonho ali foi frustrado. Aí 2018, 2019, fiquei jogando. Mas você passou no teste e não chegou a jogar nenhum jogo?
E não chegou a treinar? Eu tinha 14 anos, né? Então a categoria de base sub-15. Eu era o terceiro goleiro. Tinha um goleiro de 15 anos, que já tava estourando, então ele tinha que ser titular. Tinha um outro que também tinha 15 anos, mas era alto pra caramba. E eu, 14 anos, pequeno. O América já iria me recrutar. Olha pra você ver. Entendeu a situação? Então eu olhava que esses dois goleiros principais eram o terceiro. Com 14 anos, um ano abaixo. Então ali já era um norte, mas acabou questões financeiras, eu não fiquei. Aí eu, 2018, 2019 passou, chegou 2020. E, pô, eu olhava a arbitragem, eu falava... Não, peraí. Deixa. Vamos continuar aqui. O quanto que te frustrou, velho, com 14 anos não poder, talvez, realizar um sonho seu, ser jogador de futebol, não deve ser fácil passar num teste. Embora seja do América, não tô desfazendo do América, não. Sim. Tô desfazendo do América, não. Não, o América mas o América revela pra caralho. É mais difícil, pois jogador. Então referência... deve ser mais fácil você passar no teste do América. A de base, a referência estadual é o América. Ué. Não tem como. Cruzeiro, Atlético é os principais clubes, mas a base, a referência é o América. Então, realmente. Mas frustrou porque é um sonho, né? Um sonho que não se realiza. E como é que foi nessa época? Chorou? Ficou puto? A cara, lamentar é criança, né? A gente lamenta, chorou. Foi uma passagem assim. Mas também, como é que faz? Só que aí, Marcelo, olha pra você ver, com 15 anos, como meu primeiro emprego, menor aprendiz, então eu sempre procurei ocupar minha mente. Entendeu? Trabalhei aqui na FPL. Meu primeiro emprego foi aqui na FPL. Conheço aqui a servidores aqui da casa justamente por causa desse tempo. Fiquei na FPL, de um setor chamado DAJ. Aonde eu conheci o Edilson, mandar um abraço pro Edilson também. E foi aí, cara. Ocupava meu tempo, passava ano, passou um ano. E o sonho de goleiro eu sei que passou. Aí hoje eu jogo futebol amador. Hoje você toma gol pro prefeito. Futebol amador, tem as peladinhas. Chapéu. É pra zoar, né? Então, assim. Vou bater nessa tecla até. Fala, mano. Ei, goleiro. Mas a vida de goleiro é isso, Marcelo. Então. Aqui. Aí. Vamos, chegando na arbitragem. Arbitragem. E aí? Então, cara, aí 2020 veio a pandemia. Aí o meu contrato de menor aprendiz acabou. Desempregado, né? E ó, pra você ver, criança ali fazendo seus 18 anos, caçando um movimento, né? Uma área pra você atuar. E eu falei, eu quero saber, vai na arbitragem, que o Clever Assunção, um árbitro aspirante FIFA, ele que apitou aquele famoso jogo do Fábio, tomou gol de costa, os 4-1. Ah, é? Foi ele que apitou esse jogo. Então, totalmente conhecido aqui na região de Pedro Leopoldo. Lá na Federação Mineira, muito conhece ele. Então, assim, ele falou, olha, vou te fazer um convite aqui na arbitragem, você vir como bandeira, aqui no município de Pedro Leopoldo. Bandeirei alguns jogos da fase de grupo em 2020, gostei. Falei, mas sem o curso? Sem o curso. Porque o município de Pedro Leopoldo permite, porque aí seria só no município de Pedro Leopoldo, sabe? Não precisa dessas qualificações. Se tornava algo aqui mais interno. Mas era nada oficial, né? Assim, quando foi em 2021, aí eu comecei a trabalhar no executivo, eu falei, quer saber? Eu vou seguir essa carreira de arbitragem. Eu entrei em contato na Federação Mineira escondido desse Clever Assunção. Eu falei assim, olha, busquei informação, aí o que eu fui saber, árbitro de futebol já tem um curso de árbitro, entendeu? É um preparatório de um ano de curso, uma carga horária altíssima, né? Não era uma mensalidade, valor alto, mas eu vou fazer. O curso era de terça a sábado, no CTE, Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Né? Não sei Presencial? Presencial. E você ia de terça a sábado? Aí eu trabalhava no município, na prefeitura de Pedro Leopoldo, pegava minha motinha, uma bis, e partia lá pra Pampulha, de bis. Ia, fazia o curso da Federação Mineira de Arbitragem, acabava, chegava em casa à noite. Eu fazia assim. Aí eu resolvi fazer isso, tudo escondido. Eu tive escondido o Clever Assunção. Do Clever Assunção. Por quê? O Clever Assunção, eu vi a imagem do cara, assim, um respeito, porque o cara foi um árbitro, chegando no patamar FIFA. E eu falei, olha, eu quero me formar e provar, olha a mentalidade, né? Provar às pessoas, né, do meio da arbitragem, que eu consegui fazer o curso e chegar na Federação Mineira sem influência de um padrinho, né? E mostrar que eu sou qualificado a isso. Eu não queria aquele empurrão de um padrinho, que era do Clever Assunção. Fiz o curso ali com Márcio Rezende de Freitas, Ricardo Max Ribeiro, Igor Júnior Benevenuto e Sapo de ponta, né? Ali eu tive contato com o Daronco. Você vê os caras assim, pô, e o conhecimento de regra, né? Fiz o curso, concluí, ele descobriu,
né? E ficou uma gozação, zoando um ao outro. E comecei a trabalhar no Amador de Belo Horizonte, pela Federação Mineira. Ali é o estágio. Se você sair bem no Amador, que é lá no Varão Reis, lá na Arena Santa Cruz, se você saiu bem no Amador, a federação te entende que você tá qualificado para chegar no profissional. E eu fiz um Amador, tanto que eu fiz a finalíssima da Copa Itatiaia, no Independência, com 17 mil pessoas. Bandeira? 14 mil, desculpa. Bandeira. Árbitro assistente, que nós falamos, né? O termo mais técnico. E eu cheguei a fazer bases. CT do Galo, Toca da Raposa, no CT lá no Drummond, do América. Trabalhei, graças a Deus. Tive essa carreira na arbitragem. Tranquei ano passado. Passou-se essa temporada, eu resolvi trancar, pois foi uma questão mais interna da Federação Mineira de Idade. Eu entendi, entendimento meu, que para continuar a prestação de serviço dos árbitros mais veteranos, a Federação Mineira não optou em revelar novos árbitros. Que eu tenho 22 anos, na época tinha 21. Então, eu ficaria numa geladeira, entendeu? Então, com isso, eu não iria conseguir me formar a chegar no patamar de profissional. Optei em trancar, estou nessa área hoje pública e trancar. Então, eu tenho a pretensão de voltar futuramente. Então, esse ano eu estou final de semana curtindo a família, que eu perco o final de semana, a arbitragem, né? Que os jogos é os finais de semana. Então... Quanto que ganha um árbitro amador, velho? O cara fez o curso, tá bonitinho, bacana, aí virou árbitro amador. Quanto que ganha no fim de semana? Se ele apitar jogo pra caramba. Eu vou pitar, filho. Que aparecer, me chama. Vamos dizer o jogo, né? Um jogo. O amador, lá em Belo Horizonte, pra Federação Mineira, tava na faixa de R$120 o jogo. Não, mas o árbitro não apita um jogo só no fim de semana. Não, aí que tá. Um jogo 120, só que a Federação Mineira recolhe os impostos. Até é bom, quando você vai aposentar, sai a contribuição da Federação Mineira, né? Só que um árbitro faz 4, 5 jogos em um final de semana. Um dia no fim de semana. Em um fim de semana, pela Federação Mineira. Só que aí o que acontece? Você tem a sua agenda. A Federação Mineira, os jogos de manhã, então à tarde, tô livre, eu faço aqui em Pedro Leopoldo. Então, em um final de semana, eu consegui salvar um salário mínimo. Sexta, sábado, domingo. R$1.500? Colocar 1.300, né? Salário mínimo na época. Sério, velho? Um final de semana. Pela quantidade de jogo. Mas também é o seguinte: se você contundiu, acabou. Ué. Mas não dá pra contundir, não, irmão. Ninguém vai entrar no C. Não, moço, mas você fica na corridinha de urubu banguela lá, não, mas aí, Marcelo, um árbitro é um atleta. Se depender de um contra-ataque, um pique que você der, se não tiver bem preparado. Não, filho, aí é que tá. Mas é essa maldade. Eu vou passar a maldade pra você que tá em casa. Tá. Não dá pique, velho. Se você não vê a falta, não viu, irmão. Só que é o seguinte, aí que tá. Você quer ser um árbitro qualificado ou você quer um árbitro pra ser xingado? Não. Entendeu? Você tá confundindo as coisas. Porque aí se você quer ser um árbitro que vai... não vou acompanhar um lance de perto. A gente tá aqui pra fazer o melhor. Só que o seu melhor naquele momento é esse. Assim, Só que o que você tá falando... gente, você tá falando acontece pra caramba, só. Árbitros que não correm dentro de campo. Porque já tá pensando no próximo jogo, uma hora depois. Acontece demais, rapaz. Então é isso que leva à geladeira do futebol. Comissão de arbitragem, peraí. Teve um lance que você não conseguiu chegar. Você tava com preguiça, mal posicionado, é isso, aquilo. No final de semana você não vai trabalhar. E rola isso? Demais. Mas tem árbitro sobrando assim pra você colocar. Aí que é o problema, não tem. Aí um árbitro. O bandeira trabalha. Mas é porque também não tem, cara. Não tem porque. O cara tem que estar muito dedicado na vontade dele ficar um ano fazendo esse curso que você fez. Porque, por exemplo, vamos supor, se eu cismo hoje de ser árbitro, eu não tenho a moral de ficar um ano fazendo um curso, não, velho. Pra árbitro, não. Privilégio. Por exemplo, eu conheço Minas Gerais. Eu posso falar isso. Já fui em Patinga, Montes Claros, Três Corações, tudo por conta da arbitragem. Conhecer a cultura das outras cidades, viagem de estrada, mas tudo por conta da arbitragem. Então hoje eu posso falar, conheço Minas Gerais. E aí, pago por quem? A arbitragem, Federação Mineira. O transporte. Federação Mineira. Você vai tudo transporte da Federação Mineira. Ali você está prestando seu serviço, né, o seu físico, mas a Federação Mineira, tanto deslocamento, combustível, em viagens acima de 300 km, né, a Federação exige o aluguel de veículo. Então você tem que alugar um veículo, você não pode ir no seu. Mas se você quiser ir no seu, a federação tá pagando combustível, entendeu?
tava na faixa, não sei hoje, é R$1,50 a cada km. Entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar aí 300 km, ida e 300 km pra volta. Entendeu? Você faz essa multiplicação aí, o valor não é ruim. Entendeu? BR é mais econômico, né? Uhum. Então, assim, não posso reclamar. Foi uma experiência boa. E eu pretendo voltar, claro. Minha vontade sempre foi iniciar no campo, fazer a experiência do campo. Mas, Marcelo, você não concorda comigo que o futebol tá evoluindo? Tá renovando? Qual que é a moda? É o VAR. Então, eu tô fazendo a experiência do campo, mas a minha pretensão era pro VAR. Eu chegar na cabine, o futebol tá modernizando. Então, eu quero acompanhar a modernização. O problema, velho, eu tenho um pouco de restrição ao VAR. Não é restrição ao VAR. É restrição à maneira como eles atuam. A condução. Os caras estão brigando com a imagem, velho. Isso. Mas aqui... Você viu o jogo do Atlético e Santos? Foi pênalti. Atlético e Santos. É o do Neymar? Você quer questionar o lance do Neymar ou do Lianco? Não, do Lianco. Então, o do Lianco... Você é árbitro, hein, irmão? Eu não marcaria em campo. Mas não foi nunca, nem com... Eu não marcaria em campo. E o VAR tinha que ter chamado pra falar assim, não foi pênalti, cara. Os caras brigam com a imagem. Mas é o seguinte, hoje, protocolos. O protocolo hoje na CBF fala que se teve o contato, embora foi contundoso, com força ou não, teve um contato que nós, não é perítico, fazer perícia, né? Tem que marcar. Eu não concordo com o protocolo. Entendeu? Eu não concordo, a minha pessoa. Mas se é um protocolo e nós tá sujeito a segui-lo, e se você não seguir aquele protocolo, você pega a geladeira. Olha a situação que ficou o árbitro. Entendeu? A CBF exige. Se teve o contato, faz a revisão. Você não trabalha no IML, não para fazer perícia. Então houve o contato. É a marcação. Então, assim, é um protocolo. Os caras falam assim, velho. Que é muito escroto, velho. Então, assim, fica nessa situação. Porque, chata, tipo, né? Mano, aquilo ali não foi pênalti nunca. O Cruzeiro passa por... Aliás, os times mineiros todos passam muito por arbitragem. Aí o VAR veio pra dar uma melhorada. Aí agora os caras estão brigando com imagem. Agora, os caras estão brigando. Na Europa não tem esse protocolo. E o futebol da Europa, a arbitragem lá é a referência, né, mano? Porque no Brasil não é feito assim. Enfim, a arbitragem... Eu tenho história boa da arbitragem sobre o primeiro jogo. Conta. Ó, Marcelo, lá em Moeda. Primeiro jogo lá em Moeda. Menino, foi passar isso, foi moedar. Ó, rapaz. Primeiro jogo, festival, árbitro central sozinho. Futebol amador, você apita sozinho, né? Não tem bandeira, não. Mas não era oficial, não. Era um festival. O clube me chamou. Beleza, vou lá. Apitar o jogo. Tinha um jogo das 4 horas, o meu era prova de honra às 18 horas. Eu falei, beleza, vou mais cedo pra me assistir um jogo das 4 pra me pegar a maldade, que eu tava iniciando, né? 2021. Beleza, chega lá, começa o jogo. Aí tinha um jogador de um determinado time que chamava Pé de Chumbo. O apelido do cara, o próprio nome você já sabe, Pé de Chumbo. E o jogo tava lá, o jogo pegando contato físico, o cartão subindo, aquele trem todo. Eu falei, eita, nós tomara que meu jogo não seja assim. Esse jogador Pé de Chumbo pegou uma bola, aí finalizou, pegou um travessão. O travessão tá balançando até hoje. E esse cara chutou e fez 2 gols. O mesmo atacante fez 2 gols. Aí foi pro intervalo da partida. Aí eu falei, no vestiário. Aí o árbitro falou assim, ó, vai lá no bar e pega um Gatorade pra mim, fazendo favor. E eu, beleza. Fui lá no boteco do campo, peguei um Gatorade lá. Aí o goleiro que tomou os 2 gols, virou pro cara do boteco e falou assim, ó, me bota uma cachaça aí. Aí eu falei, você tá jogando, senhor? Não, bota uma cachaça. Colocou a cachaça, 2 dedos, né? Não. Põe até na risquinha do copo americano. Aí o cara falou, mas tá bom. Aí bebeu no guti. Aí o centroavante chegou. Aqui, ó. Eu tô tomando essa cachaça aqui pra aguentar as suas finalizações. Agora você pode mandar todas. Goleiro falando. Começou o segundo tempo. Aí, pra contextualizar pra você entender. No fundo do gol, atrás do gol, lá em Moeda, nesse campo, era um chiqueiro. E tinha uns porcos. O porco tava solto. Aí esse Pé de Chumbo finalizava, o goleiro defendia, batava no peito, aquele trem todo, e aguentava. E o cara chutava forte, rapaz. Aí no finalzinho do jogo, o time tava empatando 2-2. Esse Pé de Chumbo pega uma bola e finaliza. Mas finaliza. E ela passou do goleiro e ia pro gol. Quem que aparece? O porco. Pegou na cabeça do porco, o porco morreu. O goleiro pegou a bola e chutou pro Ribeirão. E o jogo paralisou. Falei, puta merda. Aí aquela confusão. Pegou. Não. Pegou na cabeça do porco. E o porco morreu.
Aí o time... É que a confusão, só. Aí chegou os goleiros, os capitães pro ar, falou assim, ó... Não foi chute do Pé de Chumbo? É, do Pé de Chumbo. Pé de Chumbo matou o povo no chute. Aí os capitães, os goleiros chegou e falou assim, ó, é o seguinte, não tem jogo, nós vamos levar a prova, vamos levar lá pro sítio, nós vamos matar ele, vamos fazer um churrasco lá. Não tem mais festival, acabou. O meu jogo não teve. Perdeu. Não, ganhei. Não, eu ganhei minha taxa, tá pra comer pouco. É, ué. É mesmo, você vai pro churrasco? É, churrasco, do Pé de Chumbo. Seu primeiro jogo. Ah, bom. Sério? Esse foi o primeiro jogo. Isso. Lá em Moedas, a gente tem história demais. Ô, tem um vizinho lá, eu não sei como é que tá o tempo aí. Não, vai. Tem um vizinho nosso lá do rancho, lá, que chama Amanso. Então, a Amanso, ele tava era casado, né, e teve um caso que a... Não, desculpa. O Amanso, ele cuidava dos touros, né, touro, tal, chifre, né, que trem todo. Aí o meu pai, nós fomos... Touro, chifre. Aí o meu pai foi pra praça, nós tava sentados na praça, aí chegou um amigo do meu pai chamado Índio. Cabisbaixo, triste. Aí sentou-se no banco. Eu falei, pai, o que aconteceu com o Índio? Não sei, vou lá conversar com ele. Ô Índio, o que aconteceu? Descobri que minha mulher tava me traindo. Triste, né? Hoje eu posso contar que a gente fica indo. Então, aí o Índio tava triste, porque a mulher me traiu, fiquei sabendo que foi ontem, que é essa situação, que chato. Aí meu pai consolando ele, aí esse Amanso. Eu vi passando na rua assim, eu falei, puta merda, que é esse Amanso? E ele tava andando rápido, cabeça pra baixo, eu falei, nossa senhora. Aí o Amanso deu a volta assim, aí eu vi um touro. Eu vi um touro passando na esquina também, no outro quarteirão. Aí esse Amanso passou na praça. Ô, vocês não viram o chifrudo aí, não? Ô, meu Deus, mano. Esse índio, levantou que não. Eu vou matar esse cara. Chamando de chifrudo. Aí que foi explicar que tomada de. O focinho de porco não é tomada, né? Que o chifrudo que tava procurando é o touro. Ih, Moeda tem história. E como? Eu falo que sei que lá é gostosinho. Eu gosto de lá pra caramba. Você gosta do jeito mineiro de moedar? Filosofando, né? Jeito mineiro é chique, só. Ô, mano, a gente tá caminhando pro final, mas me conta uma parada aqui. O que você quer deixar pra esse mundão aí? O que o Michel vai deixar pra esse mundo quando você for dessa pra melhor? Humildade. O cara foi humilde, a pessoa foi humilde. O ser humano que deixar um legado e se for relembrado, né? E dizer, aquela pessoa faz falta. Só sente saudade daquela pessoa. Então significa que aquela pessoa contribuiu para a sociedade, teve um caráter, uma postura positiva. Eu espero chegar nesse patamar, sabe? De se um dia eu não estiver fisicamente aqui neste mundo, mas que as pessoas virem e falam, o Michel, ele foi uma pessoa humilde, entendeu? Ele contribuiu aqui. Eu penso algo assim, sabe, Marcelo? Ser lembrado, não, que fulano era difícil, ignorante. Não, a pessoa, eu não gostaria de chegar nesse patamar não, sabe? O lado positivo. E se eu puder semear dessa forma e que todos, né, siga nesse rumo, cara, isso aí pra mim, saber que eu fui uma referência, né, quem sabe? Isso aí, hoje eu penso assim. Tá certo, mano. Mano, obrigado. Papo muito bom. Galera, mais um Diálogos chegando ao fim. Podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo em parceria com a FPL. Deixa aí sua curtida, deixa seu like, comente aqui em todas as plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube e no Instagram, que vai os melhores momentos. Não saia daí, porque na semana que vem temos um outro convidado. Aliás, parece que vamos ter outras convidadas, tá? Já prepara, mano. Parece semana que vem 3. Se somar a idade dá 750 anos. Prepara. Semana que vem. Um abraço. Até mais. Tchau.